Você vê como é que o nosso país, como é que é difícil a situação do nosso país. Você fala do Congresso Nacional. De fato, o Congresso Nacional, esse último Congresso Nacional eleito em 22, é de envergonhar qualquer tipo de cidadão, independente da posição política, seja de esquerda, de centro ou até de direita, conservador. Direita que eu estou falando é aquela direita tradicional, que é um que tem em qualquer lugar do mundo, não esses fascistas, esses proto-fascistas, proto-nazistas que estão por aí aqui no Brasil, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, cujo chefe político deles é o Trump, né? Que é um sujeito também que, como dizia, mal comparando, como dizia o grande Mário de Andrade, é uma espécie de Macunaíma estadunidense, né? Um herói sem nenhum caráter. Então, aí você vê a que ponto nós estamos vivendo. E ele entra falando com o foro de se ele fosse um jurista. Na verdade, é o seguinte, olha só, existe também como o nosso país tem existe uma grande massa, né? Infelizmente, uma capacidade educacional frágil, aí qualquer borra-bota aí que é formado em direito é chamado de jurista, ou qualquer operador do direito. Jurista é aquele cidadão que produz teses, escreve livros, produz teses. Esse é o jurista. Os outros são operadores do direito, tanto os advogados, criminais, civis, trabalhistas, quanto os juízes, promotores, procuradores. São operadores do direito, não são juristas. Entendeu? Juristas são aqueles que escrevem livros, que vocês. Quando eu estudei direito, sou formado em direito, aqueles que você pega para saber sobre a Constituinte comentada, o Código de Processo Penal, o Código Penal, aquelas pessoas que se sentam para estudar a gênese do direito. Não é um picareta como esse Sebastião. Entendeu? Esse jurista nem aqui, nem na Cochinchina, né? Como eles têm vários. Você pega aí na rede social hoje em dia uma penca de advogados picareta, estão aí gravando vídeo, fazendo áudio, para tentar buscar uma carreira política, atuando nessa lógica aí distópica do bolsonarismo, né? São pessoas que não pensam, são pessoas que não têm senso crítico, senso de discernimento, e que são usadas como gado, efetivamente, por essa gente. Porque os líderes dessa malta, eles sabem o que fazem. Alguns eram generais de 4 estrelas do Exército Brasileiro. Você há de convir que para o sujeito que começa uma carreira militar lá na AMAN, ou na Marinha, ou na Aeronáutica, que começa jovem estudando nas academias e chega ao generalato, que é um funil, você há de convir que esse sujeito, independente da posição política dele, é um sujeito preparado, porque eles estudam. Então, esses sabem exatamente o que fazem, tá certo? Como boa parte desses parlamentares e que instrumentalizam as pessoas via midiática para ganhar voto, tá certo? Por exemplo, você olha aquela manifestação de hoje lá deles em Brasília, ali, o que tinha ali efetivamente? Claro, tinha na verdade, eram pouquíssima gente, eles falaram em 1.500 pessoas, se você olhar o vídeo aberto, não tem 300. A gente mostrou a imagem aérea no auge da manifestação, são centenas de pessoas. Grande parte ali são assessores, né, cabos eleitorais, porque cada parlamentar, ainda mais os parlamentares de Brasília, eles carregam uma penca de assessores mesmo, e o assessor leva a família, porque é para engrossar, entendeu? Então não aquele cidadão saiu de casa, e há de convir o seguinte, hein? Você há de convir que em Brasília residem centenas ou dezenas de milhares de famílias da chamada família militar, né? Aqueles familiares de militares da reserva e tal. Eles não estavam, porque são milhares. Quer dizer, mesmo essas pessoas não você vê que foi claramente uma ação de cabos eleitorais e de assessores parlamentares, né? Com seus familiares. Claro, devia ter ali uma penca. Sempre tem, em qualquer lugar do Brasil, esses distópicos. Esses que acreditam em rezar para pneu, esses que acham que a Terra é redonda, esses aí não tem jeito. Esses vão estar em qualquer lugar, né?
Inclusive, teve um picareta parlamentar, né, chamado Coronel Crisóstomo, né, que é coronel do Exército Brasileiro da Reserva e deputado federal. Vice-líder, né? Vice-líder da oposição na Câmara. Que pregou ostensivamente o golpe militar. Do jeito que ele falou, ele é um integrante, ele não fala, claro que, logicamente, quem fala pelas Forças Armadas são os comandantes, né? Isso aí é óbvio ululante. Mas o que você pode prever ou o que você pode avaliar do discurso dele? Ele é um parlamentar, ele é um militar da reserva, e ele pregou o quê? Ele pregou a insubordinação das Forças Armadas à Constituição brasileira. Ele cometeu um crime. Porque uma coisa é você defender seu ideário, certo? Você defender o seu ideário, tem gente que defende o socialismo, o outro diz que é comunista, o outro diz que é de direita, o outro diz que é... Dizer todo mundo pode. Agora, o Brasil tem uma Constituição, o Brasil tem regras, e você pode discordar das regras, mas você não pode se insurgir ou propor que se insurja militarmente, e aí militarmente pode ser das forças ou pode ser milicianamente, contra as instituições da República. Isso é crime. Perfeito? Cometeu um crime. Não tenho dúvida nenhuma que daqui a algum tempo ele deve ser pronunciado, né? Não só porque é militar, é porque ele é deputado federal, tá certo? E ali, quando ele veja bem, ele é membro de um poder, ele é membro do poder legislativo, ele foi eleito deputado. Quando ele prega um golpe militar, ele está pregando contra a instituição que ele faz parte. Sem dúvida. Ô Cantalice, só porque é importante o que você está dizendo, e talvez algumas pessoas do público aqui não acompanharam, me permita colocar o que esse senhor está falando para quem não teve a triste oportunidade de ouvir. Deputado federal, Coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Chegou o momento de nós dizermos o seguinte: chega de perseguição. O Brasil não quer isso. O povo brasileiro não aceita isso. Não somente nós, parlamentares aqui do Congresso Nacional, mas chega. Nós não podemos ter um único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil. E na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira. Defenda o Brasil, defenda o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso. Queremos paz. O Brasil quer paz, senhores. Nós estamos entristecidos com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas. Me orgulhava das Forças Armadas. Me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia. Peço desculpas, coloquei um vídeo que estava mal sincado o áudio, mas deu para entender, Perfeito. né? É isso aí, né, Cantalice? Pode seguir. O que vale é a clarificação do crime que ele cometeu, né? De propor isso. Veja bem, olha o que ele diz. Ele é um coronel do Exército, ele faz parte da reserva remunerada. Não existe ex-militar. Ex-militar são aqueles que são expulsos, tá certo? Esse é considerado ex-militar. Os que são, ainda mais ele, que é da alta oficialidade, ele é um militar da reserva. Ele, inclusive, deputado ou não, se o Exército quiser, pode puni-lo. Perfeito? Porque ele cometeu um crime insidioso. Quer dizer, ele como é que se fala? Estimulou que as Forças Armadas se rebelassem contra os poderes constituídos da República. Perfeito? E esse apelo que ele faz, se ele faz um apelo para baixo, ele feriu a hierarquia e a disciplina. E se ele fez para cima, ele atacou os comandantes. Quer dizer, então ele cometeu, além de crime militar, crime civil.
Tá certo? Isso não pode passar em branco, sabe por quê? Porque se você deixa passar em branco um sujeito desse, o cara do povo acha que ele pode fazer tudo. E quando você pune um cara desse, ainda mais um graduado, o cidadão comum diz assim, pô, se o cara foi punido porque fez besteira, se eu fizer, eu também serei. Isso vale para todos, perfeito? É por isso que tem que ter punição para os golpistas, principalmente os graúdos, porque se você pune só a raia miúda que cometeu crime porque quebrou o patrimônio da União, quebrou o patrimônio do Supremo e da Câmara, e do Senado, você tem que prender os graúdos que estavam por trás disso, porque é o graúdo que dá exemplo à sociedade. Tá certo? Porque se ninguém quer dar impune, é uma espécie de exemplo de cima para baixo. Tá certo? Por isso que quando você cobra de um agente público que ele não. Ninguém pode ser corrupto. Corrupção é crime, perfeito? Isso aí está claro. Mas, por exemplo, quanto mais você pune graduados, os chamados colarinho branco, quanto mais graúdo ele for, mais ser punido, o exemplo para a sociedade é maior. Né? Porque o que mais estimula o cometimento de crime, de qualquer natureza, tá? Pode ser crime político, crime do cotidiano, assalto, assassinato, feminicídio, agressão a mulheres. O que inibe esse tipo de coisa é a punição, certo? A punição severa. Porque se você descobre e pune, o cara que vai cometer um latrocínio, o cara que vai agredir a sua companheira, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer, porque vai para a cadeia, não é isso? Cadeia é o lugar de quem infringe a lei, de qualquer natureza, não pode. Isso vai desde o cara que rouba celular aí no Largo do Aroche, ou na Praça da República, ou aqui no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar. Para até o cara que mata uma pessoa, que é um crime de natureza muito mais grave, ou de quem propõe a abolição violenta do Estado de Direito, que é um crime mais grave ainda, que afeta toda a sociedade. Né? Perfeito, Cantalice, perfeito. Isso aí.